Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenze do Treinador OAB e eu vim dar boas novas para vocês, sempre recebendo bastante mensagem e vim trazer uma novidade também. Bom, é o seguinte, com as mensagens que muitos alunos têm enviado, né, nós estamos aí na reta final da segunda fase do exame de ordem, que é um momento super delicado, mas também é um momento muito legal de sprint, né, de dedicação. Eu vim aqui falar para vocês que estamos juntos, tá? De todas as mensagens que eu recebi. Eu não vim aqui para fazer críticas, mas o que me foi relatado, muitos alunos se sentindo perdidos nos cursos onde eles estão, muitos alunos pedindo mais domínio do Vademecum para treinar para a segunda fase. Esse trabalho do domínio do Vademecum é um trabalho que eu já faço há muitos anos e eu sei que ele funciona e quem faz junto comigo sabe que funciona também, porque ele não é mágica, na verdade é um treinamento que você vai aprender, né? Você aprende não só para a OAB, mas para a sua vida, você vai usar sempre. O que é maravilhoso, é como se fosse um presente, né? Que quando a gente pega o jeito, a gente fica super ágil, com muita habilidade. Então, alunos relatando que estão se sentindo sozinhos, desamparados, que não estão entendendo as coisas, ou então não encontram a base das peças, né? Relacionadas. E é assim, né? E todo mundo na maior pressão em cima de mim. Bom, muito que bem, é isso que eu vim falar hoje. Entre hoje e amanhã eu vou disponibilizar para vocês um link de treinamento de segunda fase. A minha ideia era fazer o desafio 21 dias. E o nosso desafio vai ser como a gente sempre faz, a gente sempre junto, né? Eu, Gisele, sempre dou preferência para aulas ao vivo. Eu gosto de estar ao vivo com vocês, eu gosto de já ver as perguntas que acontecem, né? Eu gosto que vocês sintam que eu estou junto com vocês. Então eu sempre tenho preferência por aulas ao vivo. Então a gente está aqui nos últimos retoques da nossa página, da nossa plataforma, e onde vocês vão encontrar, além de aulas, todas as aulas foram gravadas ao vivo, tá? Eu, Gisele, funciono no ao vivo, e vocês vão encontrar questões relacionadas ao estudo de segunda fase, questões relacionadas ao edital de segunda fase, como que a gente vai se organizar, e também já na plataforma já existem aulas ao vivo que foram gravadas e subiram para a plataforma, tá bom, gente? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma espécie, né, muito parecido com o que a gente já faz, que é a contagem regressiva, tá? Então, quem estiver disposto, né, vai ter acesso à plataforma, vai ter acesso aos vídeos que vão ser subidos nessa plataforma, vão poder ver com calma, vão poder fazer o Vademecum com mais calma, com tranquilidade, como a gente sempre faz, e treinar, porque nessa reta final, o mais importante é domínio do Vademecum, eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Nós estamos ansiosos, nós estamos nervosos, nós estamos sensíveis, e aí não dá tempo de parar para assistir a aula, aulinha, sabe? Aulinha, direito material processual. Não. A gente sabe que todas as respostas estão no Vademecum e que esse grande instrumento vai estar na nossa mão. E a gente precisa ter essa habilidade de dominar o Vademecum, virar um dominador de Vademecum, como eu sempre falo. Por que é legal? Primeiro, porque eu vou mais seguro para a prova, porque eu sei que as respostas estão no meu VAD e eu preciso achar, e eu vou achar porque eu estou me exercitando, né? E Vademecum, gente, é como andar de bicicleta, tá? Não dá para fazer um exercício com VAD num dia e não fazer no outro. Você precisa fazer sempre, tá? Até porque VAD, o domínio do VAD é o primeiro passo, né? É o primeiro passo quando você pega a prova, tanto em questões como em peça, porque o exercício é exatamente o mesmo. Se isso não tá claro para você, tem alguma coisa errada. O exercício é exatamente o mesmo. A diferença é a resposta. Então eu tenho também alunos me perguntam muito, né? Professora, eu até tô boa no Vademecum, mas eu não sei elaborar resposta, né? E isso é treino, tá, gente? Isso tem que ser treinado. Isso tem que ser treinado. E a gente vai falar lá no nosso curso sobre isso, sobre a gente ter uma fórmula pra gente sempre responder muito rapidamente, não se enrolar, né? Porque a gente não pode ignorar as questões. O que eu vejo em todos os exames de ordem, pra mim desde que eu trabalho com isso faz 15 anos,
é que o foco é muito grande na peça e pequeno nas questões, né? O foco muito grande na peça e pequeno nas questões. Só que para você passar, você precisa fazer peça e questões, né? Então, às vezes o aluno se debruça muito na peça, inclusive em relação ao tempo, né? Ele fica debruçado naquela peça 200 anos, até faz uma peça boa, só que não suficiente para passar. A gente precisa tirar 6, então a gente sempre precisa de uma nota legal na prova, mas as questões sempre levantam a gente, sempre levantam a gente. Então, eu vim aqui dizer para vocês que, primeiro, me compadecer, porque eu entendo, né, eu me surpreendo, é por isso que eu não gosto muito de indicar cursinho. Pra mim é uma dificuldade, porque sempre acontece a mesma coisa, né, quando o curso começa, né, isso não é uma regra, mas eu percebo assim, quando o curso começa, ele começa bem e talvez quando ele incha demais, alguma coisa se perde, talvez, não sei. Mas eu venho me surpreendendo, porque um dos relatos que eu recebi de um grupo foi de um curso que inclusive eu já indiquei, né? E eu me compadeço de vocês, eu entendo, e é por isso que eu gosto desse tete a tete. Mas eu quero deixar explicado aqui, registrado, esse vídeo eu vou subir no YouTube depois. Como as aulas foram gravadas ao vivo, ou ainda serão, porque a gente vai fazer exercício todo dia, né? Todo dia, acontecem algumas intercorrências. Pode ter, às vezes, um chiadinho no microfone, ou por alguma razão dá um delay na internet, que são coisas normais. Mas nada que vá atrapalhar o seu estudo, o seu domínio do Vademecum, tá? Porque a ideia é o quê? Que a gente faça junto, mas que você também tenha tempo de, na sua casa, fazer o seu treinamento. O que eu aconselho, né? Eu aconselho que no mínimo por dia, no mínimo por dia, comece essa primeira semana fazendo um domínio de Vademecum por dia, pelo menos, tá? Pode ser questão e pode ser peça. Então, lembrem-se, gente, eu vejo nas mensagens que eu recebo muita gente preocupada com a peça e não com as questões, tá? Então, a gente vem fazendo muito domínio do Vademecum, que a ideia é o quê? O exercício é o mesmo, você só precisa adaptar, ok? Mas pretendo sim, nessas aulas ao vivo, da gente passar pelas peças, né? Pra ter pelo menos essa base, que eu sempre falo de base de peça, e eu vejo que vocês, toda a OAB, estão perdidos com peças, um tipo de peça, né? Vamos supor, uma petição inicial, uma diferente da outra. Uma contestação, uma diferente da outra, um agravo, um diferente do outro, enfim, uma apelação, uma diferente da outra, e não é o foco, porque a gente tem que ter uma base de peça na cabeça sim, tá? Então, além dos vídeos gratuitos no YouTube que vocês têm acesso, vocês sabem, né? Entrem lá no meu canal do YouTube, Professora Gisele Lenzi, a gente vai fazer esse novo projeto, tá? Entre hoje e amanhã eu vou abrir o carrinho, tá? São vagas limitadas, e aí a gente vai caminhar junto aí nesse domínio do Vademecum. A gente vai ter um grupo do WhatsApp só nosso, tá? A gente vai ter nesse grupo muitas coisas legais, enfim, ficarei em cima de vocês todos os dias, vocês vão ter que me engolir, vocês vão ter que me aguentar, porque eu quero vocês animados, eu quero vocês corajosos. E pra mim, não tenho nenhuma dúvida que dominando o Vademecum, você tem já 70% de chance de aprovação, sabe? E aí o resto é o quê? Emocional, porque a matéria você já sabe, você já vem estudando na faculdade a matéria, você provavelmente está num curso preparatório, estudou a matéria na primeira fase, agora na segunda fase te dão aula de novo de matéria, e a gente precisa do mão na massa, né? A gente precisa do mão na massa. Esse mão na massa me dá confiança, esse mão na massa me deixa tranquilo, tira a minha ansiedade, tá? Então eu quero dizer para vocês que podem contar comigo, vamos voltar com tudo aqui nesse desafio 21 dias pro exame de ordem. Então assim, ó, se você se sente inseguro, se você acha que você não tá dominando seu VAD, tem aula gravada já, que eu fiz ontem ao vivo, sobre o VAD, né? Tá na hora de analisar o teu VAD, ver se é esse VAD que você vai mesmo, temos tempo ainda, né? Criar intimidade com o Vademecum, porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem o VAD e a gente sabe que as respostas estão lá, o nosso cérebrinho sabe também. E aí a gente relaxa nesse sentido, né? Então eu costumo sempre contar que quando eu estava na faculdade de Direito,
eu comecei o domínio do Vademecum como, né? Eu tive que assumir um escritório, o escritório da minha mãe. Eu estava no 2º ano da faculdade e no meu tempo não tinha internet, né? Eu não tinha o Dr. Google para ir lá e procurar qualquer termo que me perguntasse. O escritório era pequeno, não tinham outros advogados e os clientes ligavam e eu precisava responder algo. Só que eu não tinha essa expertise, eu nem tinha terminado a faculdade. Talvez se eu tivesse terminado também não saberia. E foi assim que eu comecei a manusear o Vademecum. Mas eu lembro que na faculdade, no começo, né, antes de aprender essa mágica, que não é mágica, na verdade é uma questão de exercício, raciocínio, treinamento, eu tinha medo das provas, que o professor falava. Tem um amigo meu aqui que eu amo, que é o Juliano Pauletti, ele é do meu tempo de formada, que eu tinha medo quando o professor falava que podia usar o Vademecum. Por quê? Porque eu não encontrava nada. Mas o meu cérebro tinha a sensação que aquela prova ia ser sussa. Por quê? Porque eu tava com as respostas na mão. Mas do que adianta eu ter as respostas na mão se eu não sei achar? Não adianta. Então o Vademecum nasceu de uma necessidade, o domínio do Vademecum nasceu de uma necessidade. Aí depois, na advocacia, muitos anos, eu continuei sempre com o Vademecum. E aí quando eu virei professora e comecei em cursos preparatórios de 2ª fase de Direito Civil, eu comecei a me lembrar como tinha sido a minha OAB. E eu tive muita dificuldade, porque eu peguei uma matéria, foi trabalho, que não era a minha matéria, né? Peguei porque falaram que era mais fácil e tal. E eu não dominava aquele diploma de trabalho, né? Não dominava mexer nele. E aí, eu comecei a me lembrar como tinha sido a minha própria OAB. E aí eu falei, nossa, eu vou ensinar para esses meus alunos como que faz, né? E foi incrível. Por quê? Quando eu comecei a dar aula, era 2007. E naquele tempo, sabe, gente, pra quem não sabe, ainda se podia levar, era CESP ainda, e os alunos podiam levar o livro que eles quisessem, podia levar o que fosse. Então o pessoal de Direito Civil, principalmente, levava a coleção, né, e levava a coleção numa mala. Então assim, chegava a prova da OAB, era uma loucura, que era aquelas malas e tal. E eu comecei a perceber que essas malas, essas coleções só dificultavam o aluno, porque ele tinha que estar muito treinado para pegar uma obra para ajudar ele. Na verdade, não dava tempo. Na verdade, era uma falsa ajuda, porque a pessoa ficava tão embananada que ela não conseguia concluir a prova. E aí, desde o meu comecinho, ainda quando eu era assistente, eu comecei a treinar os alunos a fazerem o VAD puro e, se precisasse, mas só se precisasse, a pegar o VAD comentado, que naquele tempo poderia usar VAD comentado. Eu sei que tem muita gente que deve estar falando, nossa, que sonho, podia levar qualquer livro, podia levar VAD comentado. Mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. Por quê? Porque se o cara não sabia achar, ele se embananava. Coleções era fora de cogitação. Então, os meus alunos, eles já não levavam coleções mesmo podendo. E aí eu fui aprimorando esse domínio do Vademecum e percebi, já nos cursos preparatórios onde comecei a dar aula, que era muito importante, as pessoas não sabiam fazer isso, né? Então as pessoas estavam acostumadas a grifar tese, que ainda fazem hoje em dia, né? Grifar teses, grifar pontos da prova, grifar pontos da peça, enfim. E no meu entender, eu percebi que quanto mais coisa se coloca no Vademecum, quanto mais grude, quanto mais grifo, mais confusão. E o que o aluno precisa saber é enfrentar qualquer questão. Dominando o Vademecum, ele enfrenta qualquer questão, até as que ele não estudou, até aquelas que ele não tinha a menor ideia. E aí a gente percebe que o VAD é tipo um Google. E isso acontece, né, muito comigo, principalmente na pós-graduação, que a pessoa me faz uma pergunta, por exemplo, professora, como fazer uma citação tal? Mano, bota no Google. Como fazer uma citação conforme a BNT. Então eu vejo que as pessoas ainda têm dificuldade de fazer a pergunta. E quando a gente domina o Vademecum, a gente começa a ter essa habilidade de fazer a pergunta, de encontrar a resposta certa, de encontrar a palavra-chave. E quando não encontrar, eu vou trabalhar com sinônimos e antônimos. Então veja que é um treinamento, é andar de bicicleta. E tem que ser sempre, tem que ter isso. Tá? Então, ó, o meu dedinho aqui para mostrar para vocês que eu tô gravando, ó, o meu dedo indicador que eu indico no Vademecum, para quem tá perguntando, por isso que eu tenho esse dedo aqui sempre de uma cor diferente para destacar quando eu filmo o Vademecum para vocês. É isso, tá, gente? Então eu quis contar aqui para vocês a história do domínio do Vademecum, como é que ela começou.
E como ela é maravilhosa, foi um presente de Deus na minha vida. Eu ajudei muita gente, eu sei disso, né? Eu tenho consciência, que bom que eu consegui deixar esse legado por aí, né? E principalmente vi, depois dos cursos preparatórios, na graduação também foi assim. Muitas pessoas falando, nossa, Pro, eu não sabia que era desse jeito, tal. Tive problemas, né? Porque os alunos ficaram muito espertos e começavam a assistir a aula com o Vademecum e faziam perguntas que às vezes, né, chateava algumas pessoas. Mas depois o domínio do Vademecum foi se espalhando por esse lugar que eu estava. E muitos outros professores começaram a fazer, porque é uma prática mesmo. E eu vejo, e aí depois eu sempre fui, assim, o Vademecum é tudo, tá, gente, pra mim. O meu Vademecum tá aqui do meu lado, vou até mostrar pra vocês. Depois, no mestrado, eu sempre tava no domínio do Vademecum, com o Vademecum sempre junto comigo. No doutorado também foi muito interessante, porque eu tinha altas discussões, principalmente com o professor Nery Júnior, né? Nelson Nery Júnior, que é um papa, que é um cara que eu admiro demais. E eu sempre com o meu VAD, a gente fazia assim, de debates muito legais. E o Vademecum vai te acompanhar, né? Não só agora na OAB, mas depois quando você enveredar para sua carreira, seja de advogado, criando teses novas, criando novas defesas ou novos ataques. Depois para seu concurso público também, que você vai poder usar o Vademecum, e não adianta você ter um instrumento, como eu falo, a espada do samurai que você não sabe manusear. Então eu vou deixar esse recado para vocês, tá? Nós vamos começar entre hoje e amanhã. Eu vou disponibilizar o link para vocês, se vocês quiserem, tá? Aulas, como sempre, ao vivo. Depois elas sobem, depois que elas terminam, elas sobem para a plataforma. E aí a gente vai poder ficar mais juntinho e poder entender o que está acontecendo e não só conversar sobre Vademecum, mas conversar sobre vida, que a gente sempre faz, né? Às vezes a gente tá precisando de uma palavra boa, às vezes a gente tá precisando de uma animação de manhã, às vezes a gente tá precisando de alguém que fale que vai dar certo, né? Diante de tantos problemas que a gente vive, tantos problemas gerais, tantos problemas íntimos que a gente tem, e essa é a ideia, né? Porque eu andei refletindo esses tempos sobre isso, que eu sou uma professora. Eu como professora, de alguma forma me diferencio, pelo menos pra mim, né? Todo professor tem um grande coração e quer sempre auxiliar e tem essa filosofia de vida de ser professor, mas eu gosto da humanização, sabe? Da humanidade, de você falar assim, não, ó, eu vou acordar de manhã e vai ter um áudio da Gi lá pra mim, sabe? Eu vou acordar de manhã e a Gi vai avisar o nosso grupo lá que horas que ela vai começar a aula. E se eu conseguir assistir a aula ao vivo, muito que bem. Mas se eu não conseguir, depois eu vou pegar na plataforma. Mas ela tá lá. Ela tá lá pra mim. Ela é isso. E eu sei que dá pra humanizar. A gente não precisa ficar longe, porque a gente tá no online. E no online, o online é tão maravilhoso que ele pode atingir muita gente, né? Ele pode atingir pessoas que estão super longe. Como eu trabalho no online desde 2014, eu já sabia todo o poder do online. E eu acreditava, sabe, gente? E, bom, e é isso. Esse é o convite para vocês. O que eu quero dizer é, grupos, pessoal que mandou mensagem, fiquem calmos. Vamos retomar o nosso domínio do Vademecum. Vocês não estão desamparados, tá? Então, assim, eu sei que a maioria dos alunos já comprou um cursinho, está com o seu curso, maravilha, pegue, use, mas a gente aqui vai com uma nova proposta. Nossa proposta não é fazer um cursinho, ser um cursinho, minha proposta nunca foi essa. Minha proposta é ser um complemento, tá? Então, se você se identifica comigo, conhece meu trabalho, se não conhece, entre lá no Professora Gisele Lenz do YouTube, tem muita coisa de graça, muita coisa, muita, né? Tem muitos anos e a gente vai estar mais próximo. Tá bom, minha gente? Então eu vou terminar essa live muito feliz, muito grata por quem assistiu. Avise seus amigos, entre hoje e amanhã, carrinho aberto, para que você possa entrar na nossa plataforma e assistir o nosso domínio do Vademecum. Esse é o nosso foco, tá? Então, é claro que durante o domínio, vocês sabem, a gente acaba falando de algumas questões relacionadas àquela peça, mas assim, não é um cursinho, não vamos ter aulinhas, né, de direito material processual, não é isso. O nosso foco é domínio do Vademecum, tá? Domínio do Vademecum, ok? Então, pessoal, eu termino por aqui, me segue lá no Professora Gisele Lenz, no YouTube, aqui no Instagram e compartilhe com seus amigos. E vamos começar o nosso domínio do Vademecum. Eu te garanto,
quanto mais você treinar, mais você vai dominar e dá tempo. Isso que é o mais legal, dá tempo. Dá tempo porque às vezes você treinou muito pouco até agora. Perfeccionismo lá em cima, peças ruins, cabeça, né, cheia, que a tua criatividade nota 0. Mas dá pra gente fazer uma metodologia, dá pra gente fazer um passo a passo que faz com que você vá mais rápido, né? Lembrando que eu preciso pensar que a prova é peça e questões. Não posso ignorar peça, não posso ignorar questões, tá? Então, gente, beijo. Tchau, tchau.